Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre o quê? É isso mesmo, sobre a estreia da terceira e última temporada de Dark. Eu até vim de amarelo, reparou a referência? E se você ainda não assistiu nada, fecha o vídeo enquanto ainda dá tempo, porque aqui vai ser chuva de spoilers. Mas se no fim das contas você resolver ficar, eu acho que nem vai entender muita coisa mesmo. Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Eu passei basicamente as primeiras temporadas tentando me localizar com quem tá em que ano, quem é tia de quem, se uma é mãe da outra, como é que pode ser mãe da primeira. E é exatamente nesse momento que a gente começa a terceira temporada. Pra mim, o primeiro episódio é perfeição. Eles passam 2 temporadas massificando na nossa cabeça quem é quem, quais são as árvores genealógicas, quais são as relações entre elas. Mas aí vem o primeiro episódio da terceira temporada e diz: e se tudo isso fosse diferente? Parece que eles embaralham completamente todas as peças do tabuleiro, mas todas elas continuam fazendo sentido e têm um motivo, uma função muito bem definida. Até o finalzinho da segunda temporada, a gente tinha basicamente 5 datas em anos diferentes para acompanhar. Agora nós somos apresentados a um mundo que é espelhado, e como a gente já tem todas essas referências muito bem estruturadas, fica até intuitivo compreender as diferenças e esse novo cenário. Assim como no primeiro mundo, Uris traiu Katarina com Hannah, com quem agora está casado e espera um bebê. Mas como ele é mau caráter e não tenta esconder isso de ninguém, agora ele está traindo ela com Charlotte. Nesse mundo, Mikkel aparece muito pouco, porque ele não tem importância para a história. Essa é uma das diferenças mais gritantes. As primeiras temporadas foram muito conduzidas pelo que aconteceu com Mikkel, com o mistério da carta de suicídio, com os motivos pelo qual Michael se matou, e nesse mundo ele simplesmente não é importante. Tanto que na cena da caverna, que lá no primeiro mundo ele foi transportado para 1986, dando origem a basicamente tudo que aconteceu ali, no mundo 2 ele nem está nessa cena, ele nem foi pro rolê. A Marta namora o Kilian Obendorf, que nem era importante nas primeiras temporadas. A Franziska é surda e a Elizabeth não. O Peter Doppler é o pastor da cidade. A Regina Tiedemann já morreu, entre outras diferenças. Mas o que não mudou na real é o meu casal, Franziska e Magnus, que tem uns momentinhos creepy, mas são maravilhosos. Porém, uma das diferenças mais importantes é que no mundo alternativo, o Jonas, que é o personagem principal, simplesmente não existe. O que faz pleno sentido, porque se o Mikkel nunca viajou no tempo, o Michael nunca se casou com a Hannah e eles nunca tiveram o Jonas. A pessoa que acaba no lugar dele nessa nova versão é a Marta, que inclusive usa o casaquinho amarelo. E essa é a mesma Marta que na hora do apocalipse aparece no mundo do Jonas para resgatá-lo. Ela leva ele para o mundo alternativo, ele começa a entender a existência desse mundo, assim como no mundo do Jonas, ele mais velho se torna o Adam. Nesse mundo alternativo, a Marta mais velha se torna a Eva. O grande conflito da temporada é porque Adam acredita que os 2 mundos precisam ser destruídos para alcançar o paraíso, que para ele é a escuridão, o vazio, a ausência de todas as coisas. Já Eva acredita que a solução seja a existência de um único mundo, o dela, é claro. Então, enquanto Adam quer destruir todas as coisas, Eva quer preservar a ordem dos acontecimentos que levam ao apocalipse no mundo do Adam e impedir que aconteçam no dela. Nesse rolê todo tem uma deusa chamada Cláudia. Ela não é uma deusa de verdade, é só no meu coração. A Cláudia já viajou muito no tempo. Ela aparece praticamente em todos os marcos temporais da série. E nessa temporada a gente descobre que ela matou a versão dela mesma no outro mundo para ela poder ficar transitando entre os 2 mundos. Inclusive isso justifica aquela cena lá na segunda temporada que a Cláudia diz pro Jonas que já viu um mundo sem ele e que essa não é a solução. Na primeira temporada, a gente é levado a acreditar, então, que a solução é encontrar o ponto original de tudo para acabar com o looping. Na segunda temporada, a questão da viagem no tempo começa a ser mais conhecida por outros personagens e a gente descobre que quebrar o looping não é tão fácil assim. Então existem 2 grupos. Um que quer impedir o apocalipse e o Adam que quer manter os eventos intactos para que o apocalipse aconteça e ele alcance o paraíso que ele prometeu pro Noah. E na terceira temporada a gente fica um bom tempo sem entender quem tem razão e para que lado torcer. Mas no fim das contas, adivinha quem estava certa? Cláudia. Ela acabou descobrindo a existência de um terceiro mundo, que na realidade é o mundo original que deu origem aos outros 2 por causa de um acidente quando o H.G. Tannhaus tentava criar uma máquina do tempo para voltar e salvar sua família que morreu, mas deu tudo errado e ele acabou destruindo o próprio mundo e criando uma bifurcação no espaço-tempo.
Então Cláudia conseguiu convencer Adam de mandar Jonas e Marta para uma brecha no mundo original para impedir a morte da família do Tannhaus. Logo, ele nunca vai voltar no tempo, o acidente nunca vai acontecer e a bifurcação nunca vai existir. Todos os personagens que faziam parte daquele nó e que eram descendentes do Homem Sem Nome e da Agnes deixaram de existir e a linha temporal foi restaurada. Heute ist der Tag, an dem alles angefangen hat. Deine und meine Welt sind in diesem Knoten untrennbar miteinander verbunden. Alles wiederholt sich. Agora vamos falar de algumas questões importantíssimas que deu tudo certo e a série respondeu pra gente. Aquela carta que Jonas recebe lá no finalzinho da segunda temporada, ela realmente foi escrita pela Marta, só que por uma outra Marta do mundo alternativo. Eu só fiquei com uma dúvida, porque lá na segunda temporada, quando ele recebe a carta e assim que ele lê, ele tem um impulso de sair correndo para salvar o Bartosz, o Magnus e a Francisca. E aí eu acabei ficando com a impressão de que a carta diria alguma coisa sobre salvar eles ou sobre o futuro deles, que gerasse no Jonas esse impulso de correr para salvá-los. A gente viu um pouquinho da vida da Catarina e da relação abusiva que ela tinha com a mãe. Lá na segunda temporada, algumas cenas depois de ter dormido com Uris, ela aparece com o olho roxo e dá a entender que foi a mãe dela que fez isso quando descobriu o que aconteceu. Eu tinha ficado bastante curiosa para ver um pouco mais e entender essa relação, não sabia se a série ia mostrar e a terceira temporada mostrou com uma reviravolta bem pesada, bem dark mesmo. Eu quero pausa e eu quero aplausos para esse próximo fato resolvido, que foi, finalmente alguém pediu para fazerem um teste de DNA no Mads. Gente, nessa terceira temporada, a hora que Uris pega o telefone e liga pedindo para fazerem um teste de DNA, eu dei um berro. Sério, foi muito meu momento, é tetra, muito. Pra quem não se lembra, lá no início da série, essa foi uma das maiores críticas que ela recebeu. Corpo de uma criança desconhecida aparece do nada, em pleno 2019, e ninguém se dá ao trabalho de pedir um simples teste de DNA. E detalhe, eles nem pedem quando Uris suspeita de ser o irmão dele desaparecido. Nem aí eles pedem o teste, sério, não faz nenhum sentido. Mas depois vira piada, depois dos fãs fazerem várias críticas a isso, na terceira temporada tem essa ceninha super rápida que Uris pega o telefone e pede o teste de DNA. Pra mim isso foi um aceno aos fãs, falando, galera, desculpa aí, desculpa o vacilo, resolvemos aqui. Essa foi uma dúvida minha mesmo enquanto eu assistia alguns dos episódios. Bem no finalzinho, eu acho que ali no episódio 7, o Tannhaus começa a construir uma máquina do tempo dentro do bunker em 1986. Então por que começou o meu surto? Em 1986, aquele bunker já deveria estar todo decoradinho como quarto infantil, porque o Noah e o Helga já estariam fazendo os testes tentando enviar as crianças para o futuro. Então eu fiquei, como que em 1986 o bunker tá todo ferrado e ele tá com uma máquina gigantesca do tempo ali, se já era pra estar pronto pro teste com as crianças? Eu fiquei repetindo o mantra, por favor, não cometam esse erro, por favor, não cometam esse erro. E eles não cometeram. Depois a gente descobre que isso estava acontecendo no mundo original e que Tannhaus estava criando a máquina que bifurcaria o tempo. E quem é mais atento já poderia ter percebido porque as tarjas pretas que ficam na parte de cima e de baixo da tela tinham ficado um pouco mais largas. E isso sempre quer dizer alguma coisa, geralmente relacionado a realidades alternativas e esse tipo de coisa. Eu, no caso, não tinha percebido nada, estava aqui tendo altos surtos. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Warum bin ich hier? Die Apokalypse in deiner Welt, sie geschieht auch in unserer. Agora vamos a algumas questões que a série não respondeu ou que não ficaram muito claras pra mim. Se o Adam é cheio de cicatrizes porque o corpo humano não foi criado para resistir a tantas viagens no tempo, e o Adam diz isso, essa é a justificativa dele mesmo quando o Jonas encontra com ele pela primeira vez, por que então a Cláudia está pleníssima? Eu posso estar errada, mas eu acho que ela viajou no tempo muito mais do que ele, inclusive entre mundos, e ela tá ali de boa, suave. Outra grande dúvida que eu tenho, quem eram as outras pessoas daquela foto do Sic Mundus? Porque assim, a foto tem 13 pessoas e eu pelo menos reconheci 8. Bartosz, Magnus, Francisca, Adam, Agnes, Noah, Gustav e Cilia. Eu pelo menos não faço ideia de quem sejam as outras 5 pessoas da foto, então se você sabe, se você viu alguém aí, comenta aqui, deixa nos comentários, porque eu realmente estou muito com essa dúvida e eu preciso saber. Uma questão que a série explicou e eu fiquei, essa não precisava, podia deixar em aberto.
foi quem é o pai da Regina Tiedemann. Foi bem lá no finalzinho, no 8º episódio, quando eles só passam, assim, mostram uma foto revelando que o pai da Regina Tiedemann é o Bernd Doppler. Eu gostava muito da Cláudia nunca ter revelado quem era o pai da Regina. Para mim isso deixava muitas possibilidades abertas, inclusive para ser alguém completamente irrelevante que nunca apareceu na história. Para mim já era suficiente saber que ela não era filha do Tronte, tanto porque a Cláudia falou, quanto porque ela existe no mundo original. Mas a gente já vai falar sobre isso. Agora, gente, e a história da Charlotte e do relógio da Charlotte? Pra mim, esse rolê nunca ficou muito bem esclarecido. Porque assim, o relógio com a inscrição para Charlotte já fazia parte da família Tannhaus. Ele aparece lá em 1888 com Gustav Tannhaus. Anos depois, o filho do HG Tannhaus tem uma filha, bebê, chamada Charlotte. Só que ela também estava no carro que sofreu o acidente e todos morreram. Só que o corpo dela nunca foi encontrado. Na mesma noite do acidente, em ambos os mundos, Tannhaus recebe a visita de 2 mulheres que levam uma bebê também chamada Charlotte para ele cuidar. Então fica a pergunta: as 2 bebês têm alguma relação? Porque uma morreu e o corpo desapareceu e aí do nada aparece outra. As 2 têm o mesmo nome? Dark não costuma fazer esse tipo de coisa e deixar passar esse tipo de coincidência. E outra, e o relógio? O homem sem nome que eu carinhosamente apelidei de Apocalypse, ele roubou o relógio de Gustav Tannhaus em 1888 e entregou para Eva. Depois a Marta adulta pega o relógio e deixa junto com uma carta pro Jonas adulto. Depois o relógio aparece com a Charlotte quando ela era bem bebê e é roubado junto com ela e entregue pro HG Tannhaus. Mas por algum motivo em 2019 o relógio tá com Noah, que entrega para Elizabeth para ela devolver para Charlotte. Para mim tem alguns buracos na história desse relógio que eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Outra coisa, o inspetor Clausen, insuportável, só vai pra Vinda investigar o caso das crianças desaparecidas porque ele recebe uma carta anônima dizendo que lá ele encontraria algumas pistas sobre o irmão dele que desapareceu há muitos anos. No fim da 2ª temporada surgem teorias de que essa carta teria sido escrita pela Marta, porque comparam a letra da carta que o Jonas recebeu com a carta que o Clausen recebeu. Durante a 3ª temporada eu comecei a achar que poderia ter sido a Marta do mundo alternativo, porque também foi ela que escreveu a carta do Jonas. Mas a série nunca mais voltou nesse assunto e não confirmou nada. E a última é a grande piada da série. Eu passei 2 temporadas tentando entender o que aconteceu com o olho do agente Torben Wuller. Lá no primeiro episódio da 3ª temporada, a gente tem aquela surpresa quando filmam ele bem de pertinho e o olho dele tá normal e você fica: ué, nesse mundo alternativo nada aconteceu? E a câmera abre e ele tá sem um braço. E aí foi a 3ª temporada inteira esperando por esse momento. Lá na 2ª temporada ele já tinha tentado contar pro inspetor Clausen, só que foi interrompido porque quase atropelou a Cláudia. Nessa temporada ele tenta contar na última cena da série e a luz acaba. Gente, a gargalhada que eu dei. Sério, isso foi tipo uma grande piada da série, um mistério que foi colocado ali para nunca ser resolvido, um pequeno mistério, uma coisa nada a ver, que provavelmente não tem nenhuma relação com a história da série, mas foi muito, muito, muito divertido. Glaubst du alles? Dass wir alle sterben werden. Wir müssen verhindern, dass es jemals passiert. Wenn es nur eine Welt geben kann. Dark vai deixar muita saudade, mas terminou muito bem. Eu amei a série de uma forma geral. Mais especificamente sobre a 3ª temporada, eu fiquei com muito medo ali nos episódios 6 e 7, quando eles começaram a acrescentar a questão das realidades sobrepostas, porque eu fiquei, meu Deus, a gente já tem viagem no tempo, a gente já tem 2 mundos diferentes e vão acrescentar realidades sobrepostas. Mas no fim eles souberam fazer isso direitinho e deu muito certo. Eu achei muito legal como a série consegue conectar tudo, como eles mesmos dizem, e trazer personagens que inicialmente eram secundários, não eram tão importantes, e quando você, depois que termina, vai olhar em retrospecto, a existência deles era fundamental para o desenvolvimento da história. Pessoas como HG Tannhaus, Bartosz, Regina, são pessoas que eu sempre achei secundárias e pouco importantes, mas agora eu olho e falo, não tinha série sem eles. Eu amei tudo sobre a cena final, exceto a foto que revela o pai da Regina. Nessa parte fica claro que todo mundo que fazia parte ali do Nó, que são os descendentes da Agnes e do Homem Sem Nome, o Apocalypse,
eles não existem no mundo original porque eles eram uma consequência das viagens no tempo. Então, nessa realidade, que é a original, todo aquele rolê do paradoxo de Bootstrap deixa de existir e as árvores genealógicas se tornam simples e sem complexidade. E para finalizar, a gente precisa enaltecer a qualidade dessa produção, a qualidade estética, a qualidade visual. Eles são muito atenciosos com todos os detalhes. Lá na primeira temporada eles cometeram alguns vacilos com as cores dos olhos e tal, mas na segunda eles já vieram e resolveram tudo isso. Inclusive a escolha dos atores foi muito perfeita. Os atores diferentes que são escolhidos para representar gerações diferentes ou fases diferentes de uma mesma pessoa são muito parecidos. Várias vezes eu me peguei pensando, será que eles são parentes? Porque, gente, não é possível, é muito igual. E isso sem falar da qualidade de interpretação da maioria deles. Na terceira temporada foi criada uma identidade visual muito clara para cada um dos mundos e dessa forma ficava muito clara a transição. A gente conseguia perceber bem quando estava num mundo ou no outro. As realidades são espelhadas, então muitas das imagens também são. Então, por exemplo, se uma casa tem uma cama do lado de cá, no outro mundo essa cama vai estar do lado de cá. Eles fazem isso até com cicatrizes. Um personagem tem uma cicatriz embaixo do olho direito. E aí, no outro mundo, quando ele viaja, essa cicatriz fica embaixo do olho esquerdo. Sabe? São pequenos detalhes que ajudam a trazer todo esse paradoxo da série para o nosso campo visual. Esse tipo de detalhe me fascina e me ganha demais. Dark é incrível, valeu todo o nosso tempo investido, todas as teorias e principalmente todas as explosões de cabeça. Então é isso, me conta aqui nos comentários qual foi o seu momento favorito da terceira temporada e também se você entendeu alguma coisa diferente de mim ou pegou alguma coisa que eu ainda não peguei. Vamos continuar essa análise porque eu sei que ainda tem muito assunto a ser debatido sobre essa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Und so beginnt alles neu.